Aí é o Fabiano e a pastora Angélica, que são pastores dessa casa. E juntos a gente vai gerando na intercessão e dependendo de Deus. Diga assim comigo, assim, ó: o maior nível que eu posso chegar diante de Deus é a humilhação. Diga assim: eu quero subir de nível. Então tem que descer. Amém? Então, diante da presença de Deus, o maior nível que eu e você podemos chegar diante da presença de Deus é a humilhação. A humilhação, ela é quando você, diante da presença de Deus, você esvazia do governo do seu eu. E quando você está vazio do governo do seu eu, diante de Deus, então você pode exaltar Deus e o Senhor pode te encher, amém? Diga assim: na presença de Deus, não tem como eu chegar cheio de mim. Diga: tem que ser menos de mim. Diga assim: menos de mim, mais de Deus. Amém? Então, se nós estamos aqui reunidos hoje, e cada um de nós temos a consciência da humilhação, então aqui tem um altar para Deus coletivo, aonde Deus vai ser exaltado, Jesus vai ser glorificado, e a glória de Deus então vai ser derramada sobre esse altar da humilhação. Então você vai olhar para a pessoa que está do seu lado e vai dizer assim: esvazia-se de si mesmo. Às vezes um culto como esse, você pode dizer assim: puxa, eu fui no culto hoje ali e parece que eu saí a mesma pessoa daquele culto. É porque às vezes você não veio para prestar um culto. E quando você chegou aqui, você estava tão cheio de si mesmo. E aí então a glória de Deus, ele vai vir sobre o altar de um coração hoje, que se humilha. Deus quer manifestar a glória dele no teu coração. E ele está esperando o quê? Humilhação. Quem está entendendo? Diga assim: Deus, manifesta a sua glória no meu coração. Para isso você tem que estar vazio. Então quando você chegar diante da presença de Deus, você tem que chegar assim, ó: Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, mostre em mim se há algum caminho mau, Senhor. Senhor, o que não te agrada que ainda permeia na minha mentalidade, na intenção do meu coração, nas minhas atitudes? Fala comigo nesse culto. Senhor, eu posso estar cansado hoje por causa do trabalho. Eu posso estar com a minha alma aflita hoje por causa de uma notícia, de uma circunstância, mas Senhor, eu estou aqui porque eu preciso de Ti, aleluia. Eu estou aqui, Senhor, porque eu quero me arrepender dos meus pecados. Eu estou aqui, Senhor, porque eu quero Te adorar. Eu estou aqui, Senhor, porque eu quero contemplar a Tua presença. Ah, Senhor, vem com a Sua glória sobre o meu coração, vem com a Sua glória sobre a minha casa. Senhor, dissipa todo o mal hoje em nome de Jesus. Diga assim: isso é prestar culto. Diga assim: eu vim na reunião, mas esqueci de me humilhar. Nós temos que aproveitar cada encontro.
Não é disso que eu vou falar hoje não. Mas eu vejo uma movimentação. O Senhor falou assim: Cris, eu quero fazer algo na vida deles, de muitos deles aqui. Mas fala para eles, eu vou fazer no coração que se humilha. Diga para eles, eles não podem perder o temor da minha presença, para eles não se acostumar. Você sabe o que é temor? É quando você vai se encontrar com Deus. Diga assim: nós estamos se encontrando com Ele hoje. Esse anjo que chegou atrás de você, viu, filha? Ele vai derramar uma água que vai sair nos seus olhos, a água. Chama quebrantamento. Barabaçu bicai, bicarabaçu. O que está saindo dos seus olhos não é lágrima, é quebrantamento de espírito. Sabe o que é temor? É quando você chega na presença de Deus e você reconhece a santidade dele. E você fica tão constrangido com a santidade dele, você tem temor. Então qualquer coisa que você pratica que não agrada a Deus, quando você vem para a presença, você fica com vergonha. Por isso que Adão fugiu. Diga assim: por causa da santidade de Deus. Hoje você não precisa fugir, você só precisa continuar com temor. Diga assim: além do temor, tem mais um nível. Diga: tremor. É um nível acima. Quando você compreende a santidade de Deus, você passa a ter temor. Quando você quer viver debaixo da santidade de Deus, você passa a ter tremor. Ele falou assim: fala para eles, eu quero fazer muitas coisas hoje, mas eu quero um coração, diga assim, humilhação e temor. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: não perca o temor. É quando você chega num ambiente como esse e você acha que é qualquer coisa. E você perdeu o temor. Sabe por quê? Quando dois ou mais invocarem o nome do Senhor, serão salvos. Aonde dois ou mais se reunirem em meu nome, ali eu. Sabe quem que está aqui hoje? Hoje é um ambiente de total possibilidade aqui. Diga assim: tudo vai ser possível hoje. Aquele que crê. Diga: se prepare. Diga: essa noite tudo é possível. Aquele que crê. Hoje é dia de milagre. Iramado yogo yorobaya gadagasu. 1 Reis capítulo 18, coloca lá para nós. 1 Reis capítulo 18. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias, quando eu falar Obadias, vocês vão ler
temia muito ao Senhor. Obadias, ele reconhecia a santidade de Deus. Ele era um mordomo. Ele trabalhava num lugar de governo. Trabalhava junto do rei. Era um homem do alto escalão do governo. Quem está entendendo? Diga, cargo de confiança. Não importa o que você faz na terra, desde que você ande em humilhação diante de Deus e tenha temor de Deus. Diga, aquilo que eu faço na terra não pode tocar minha essência. Ele era um homem do alto escalão do governo, temente a Deus, reconhecia a santidade de Deus. Ele não tratava a presença de Deus de maneira banal, de qualquer forma. Por isso que quando as pessoas iam entrar na presença de Deus, e elas sabiam que Deus ia se manifestar naquele lugar, você lembra de Isaías? Meu Deus, ele viu o Senhor a sua glória. A primeira coisa que o profeta Isaías, antes de ser profeta, falou: eu vou morrer, porque meus lábios eram impuros, e eu vim de um povo de lábios impuros. Naquele momento então houve uma restauração, um perdão e uma remissão na vida dele, amém? Diga assim, na presença de Deus, quando você reconhece e se arrepende, então Obadias era um homem temente a Deus. Vamos lá. Porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, de 50 em 50, os escondeu numa cova ou numa caverna, os sustentou com pão e água. Quem está entendendo? Diga assim, 100 profetas. Diga, investiu em 100 profetas. Quanto será que custa e quanto tempo será que durou esse investimento? Imagina só, todos os dias, pão e água, uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, durante quanto tempo? Diga 100. Olha para a pessoa do lado e fala assim, em valor, quanto custa? Obadias estava investindo aonde? Diga assim comigo, no ministério da palavra. Diga, da profecia. Diga, eles estavam cuidando da profecia. Diga, para a profecia não cessar naquela época na terra. Diga, ele protegeu e investiu. Diga assim comigo, o ministério da palavra. Há muitos anos atrás, eu tinha 16 anos de idade, faz um pouco de tempo atrás, né? Eu já vou fazer 48, há quase 32 anos atrás. Eu vim de uma família que trabalhava muito, que tinha muitos empreendimentos, tem até hoje, vários tipos de negócios. Uma família que trabalhava bastante, empreendia bastante. Mas quem era eu? Alguém que estava indo rumo a formar como um contador, um administrador, novinho.
Mas quem era eu? Um menino perturbado emocionalmente, do mundo, praticava coisas que não dá nem para contar. Não conhecia Jesus. Não conhecia a palavra. Que servia outros deuses desde quando nasceu. Foi consagrado lá uma entidade, lá veio servindo. Depois foi aprendendo muitas coisas daquele local. Muitas coisas sobre vários tipos de altares. Para construir vários tipos de altares para outros deuses. Como praticar cada um deles. Eu vim sendo criado nessa doutrina, que não era essa doutrina aqui, da palavra. Consagrado a várias entidades, desde nascer. Mas com 16 anos, um rapaz, cabeludo, tatuado, que também tinha suas dificuldades lá na minha cidade, conheceu a Jesus. Em 6 meses Jesus começou a fazer uma obra na vida dele, porque nós o conhecíamos na cidade. E esse rapaz um dia toca a minha campainha da minha casa. E eu vi que aquele rapaz, já fiquei atento quem era ele. Perguntei o que ele queria, ele falou: quero falar com você. E ele tinha um linguajar de falar: e aí, mistério? E aí eu abri o portão, ele falou que queria conversar comigo alguns minutos. Eu estava com um taco de sinuca, fiquei segurando o taco, falei: qualquer coisa, né? Aí sentei, ele falou assim: eu estava orando a Deus na madrugada e o Senhor me deu uma visão com você. Eu vi um globo, eu vi você andando no globo, eu vi muita gente. E Deus, o Pai do céu, falou assim que você é dele. E ele começou a falar comigo sobre a obra da cruz, o plano da salvação. Por que é que Deus enviou Jesus para a terra? Qual foi o papel de Jesus? Por que Jesus foi crucificado? Por que que ao terceiro dia ressuscitou? Por que que o sangue foi derramado? Por que que Adão se separou dele no Éden? E ele começou a falar para mim todo o plano da salvação. E eu me lembro que quando ele pregava o plano da salvação, eu comecei a suar. Deu um suor no corpo assim de pingar. E eu fiquei zonzo. E me deu ânsia, náuseas. E ele falou: eu vi que você foi convocado para jogar aí na seleção do Mato Grosso do Sul de futebol. Eu vi que você foi convocado. E amanhã eu vou ter um trabalho com os meninos que eu estou dando aula em relação ao futebol. Será que você não pode ir lá falar de futebol amanhã? E que horas que é isso? Vai ser amanhã, só que tem que dormir lá. E me só no outro dia. Eu fiquei pensando, porque agora eu estou andando com Jesus, Cristiano. Mudei minha vida. Eu estou ajudando esses meninos. Falei: tá bom então. Amanhã então, eu te pego aqui amanhã. Me pegou no outro dia, chegou lá. Eu não sabia que era o acampamento da igreja. Cheguei lá, um monte de gente. E eu fui dar o treinamento de futebol, botar os cones, fazer os treinamentos para lá, para cá. Quando chegou de tardezinha, ele disse assim: a gente vai ter uma reunião ali. Será que você não quer ir com a gente? Eu falei: eu não vim aqui para isso não. Eu não gosto dessas coisas não. Essas coisas de vocês aí, eu não sou desse negócio aí não.
Aí eles começaram a cantar algumas canções. Vou pedir para ele parar só um pouquinho. Depois você continua junto comigo. Aguenta aí. Aí ele começou a cantar a seguinte canção: grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande a vitória. Quem nos ajuda? Por isso, aí eu levantei, vesti roupa. Aí falei, não vou não. Tirei de novo, vesti minha bermuda, sentei, fiquei no alojamento sozinho. Aí eles, diga assim, esses crentes são insistentes. Aí começaram outra. Em espírito. Te adoramos em espírito. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos. Até aí. Diga assim, vestir a roupa de novo. Não vou. Deitei de novo. Aí diga, os crentes, não para. Aí começaram. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, diga. Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Glorificam seu santo nome, ele exaltado. Me levantei, vesti a roupa e fui. Diga assim, o Senhor habita no meio dos louvores. Era um lugar assim como esse. Eu entrei. Um ambiente como esse. Eu acredito muito no trabalho da igreja. Para mim não é qualquer coisa. Eu não conhecia. Quando eu entrei num ambiente como esse, não vi mais nada. Apaguei. 1h30 expulsando espírito maligno de mim. Entrava de todo jeito, saía. Voz de criança, voz de idoso, tudo quanto é tipo. Diga comigo, legião. Diga 1h30. Quem era eu? Esse cara.
Quando eu voltei em si. Tinha um pastor, chamava Walter. Eu olhei ele, abracei ele. Foi a primeira vez que eu abracei um homem. Chorei 40 minutos. Eu olhei para ele e falei assim: eu quero conhecer Jesus. E ele fez uma oração de confissão comigo naquele dia. E ali começou meu trajeto. Dali eu me batizei nas águas. Começou o processo de libertação em outras áreas na minha vida, através dos irmãos da igreja, por meio do Espírito Santo e dos dons. E dessa etapa até hoje, fez 31 anos, eu nunca mais olhei para trás. Mudou meu trajeto espiritual, moral, emocional e familiar na terra e no céu. Mudou minha vida. Mudou minha história. Mudou a história de todos ao meu redor. Da minha parentela, dos meus familiares, de pessoas. Porque um dia alguém tocou minha campainha e liberou a palavra, o evangelho. Está na hora de a gente começar a tocar algumas campainhas por aí. E ali então, com 20 anos, eu formei, casei com a Marcilene. Nós vamos completar esse mês agora 27 anos de casado. Mas eu fui trabalhar nos negócios da minha família. E ali começou um grande trajeto. Por quê? Porque eu falei: meu Deus, eu quero levar a palavra assim como levaram para mim. E aí o Espírito Santo começou a me usar padaria, açougue, mercado. E na empresa da minha família, que eu fiquei por quase 13 anos, 12 anos e meio, ali nos negócios, através do Ministério da Palavra, tivemos a oportunidade de batizar nos negócios 120 pessoas. E começamos a primeira igreja nos negócios. E ali nós entendíamos que esse ministério da palavra precisava ir mais longe. E o ministério da mensagem precisava chegar ao maior número de pessoas. Então a gente comprava Bíblias, 500, 600, para distribuir. Não era Bíblias boas. Panfletos para evangelismo. E a gente compreendia como família que aquilo que nós gostaríamos de trabalhar, as conquistas materiais que viriam através dos negócios, não era só para que você pudesse usufruir, não era só para que você pudesse viajar, comprar um carro, comprar uma casa, fazer outras coisas, mas nós entendíamos que aqueles recursos precisavam também para ser investido no ministério da mensagem. Sabe por quê? Rabassu. Porque eu tinha gratidão por ter sido salvo pelo ministério da mensagem. Eu ficava pensando, como empresário e empreendedor, se um cara que pregou o evangelho para mim, tocou minha campainha, isso aconteceu na minha vida, eu ficava imaginando que isso não poderia acontecer na vida de cada pessoa. Então nós tínhamos projeções materiais,
não só para a terra. Nós tínhamos projeções materiais guardadas para o ministério da mensagem. Havia uma gratidão em mim. Todo dia, quando eu acordava de manhã e ia para o meu secreto, eu lembrava do toque da campainha. Você sabe que até hoje, o cara que me evangelou chama Levi Mistério. Diga, cabeludo. Diga, não subestima não. Um dia um pastor falou assim para mim: ô Cris, puxa, aquele pastor cabeludo ali. Eu falei: vem cá, você não é careca? O Espírito Santo usa você, por que não vai usar o cabeludo? Eu tinha gratidão no toque daquela campainha. Então nós tínhamos até hoje projetos. Meu Deus, quantas pessoas nós podemos alcançar com a disposição de pregar? Porque a gente entendia que o coração das pessoas era o nosso púlpito. Diga assim: você quer um microfone ou quer almas? O coração das pessoas era o nosso púlpito. Mas a gente sabia que só a gente se movendo, talvez alcançaria pessoas num espaço geográfico. Então ali nos negócios, aquelas 120 pessoas foram alcançadas, outras foram evangelizadas. Mas a gente sabia, a gente podia investir em mais pessoas para fazer isso com o maior número de pessoas. Quem está entendendo? Então a gente tinha uma consciência de enviar missionários para evangelizar. Nós tínhamos consciência de abrir outras frentes do ministério da palavra. A gente acreditava no trabalho da igreja. A gente acreditava que aquilo que Deus estava colocando na nossa mão, como, diga comigo, mordomo fiel. Não, diga-se, não era só para usufruir, só para fazer investimentos. A gente tinha, diga assim, também para investir no ministério da palavra. Todos nós estamos aqui, podemos evangelizar, amém? Mas a gente precisava abrir outras frentes. Diga assim, outros lugares como a Ágape, espalhado em muitos lugares. Diga, com compromisso de adorar, interceder, evangelizar, discipular. Diga, o ministério da palavra tem valor. Você sabe que nós, como empreendedores, íamos nos presídios por 6 anos, ministrávamos no presídio, batizava pessoas no presídio e trazia pessoas do presídio e dava a primeira carteira assinada dos nossos negócios. Diga assim, nós acreditamos no ministério da mensagem. Diga assim, ó, para a pessoa que está do seu lado: sabe por que você está aqui? Porque alguém pregou para você. Diga assim, tem lugares vazios que alguém ainda não ouviu, ainda não creu, e você carrega o ministério da mensagem. Barabasubicai. Barabadogosubicai. Ontem eu estava numa obra lá em Dourados, uma construção civil lá. Chegou o cara do vidro, deu uma olhada. Aí eu falei, como que é seu nome? Ele falou, Batata. Falei, aí Espírito Santo, que é o que eu mando? Falou, começa aqui, Cristo, fala aí esses 3 contos que você vai chamar a atenção dele. Eu fui, ele parou, deixou o vidro. Diga, confessou Jesus, chorou,
Falou, agora dá um abraço nele, pega no ombro direito dele. No ombro direito. Segurei o ombro direito, depois ele confessou água sobre o ombro direito. Diga, numa construção, foi 5. Diga assim, sabe por que pregamos? Porque somos gratos o que o ministério da palavra fez em nós. Sabe por que tem a ágape hoje? Porque um dia alguém começou a pregar. E em volta de quem prega, pessoas foram confessando Jesus, se arrependendo dos seus pecados, por causa do nome de Jesus foram sendo curadas, por causa da palavra profética mudaram o seu destino, tiveram rumo, por meio da unção e do poder do Espírito Santo, por meio das ruas que foram andando aqui, da história que a gente ouve dessa amada igreja, com Judá Bertelli, Zilda Bertelli e toda a sua equipe. E em volta do ministério da palavra surgiram pessoas salvas, perdoadas dos seus pecados, que tiveram um novo rumo. Quem está entendendo? Que são habitação do Espírito, que tem seu nome escrito no livro da vida. Não é qualquer coisa, não. E em volta das pessoas que se reuniram surgiram demandas. Diga assim, as demandas surgem quando alguém prega e ganha alma. Então aí houve necessidade de ter um lugar como esse. Houve demandas, crianças, a demanda estrutural, outras demandas que vão surgindo em volta de quem prega. Mas diga assim, as demandas não são maiores do que quem prega. Diga, o prédio é importante. Aí eu vou perguntar para o prédio, prega prédio. Diga assim, qual que tem que ser o maior investimento? Em quem prega ou no tijolo? Esses dias, numa missão que a gente está enviando um recurso aí, e eu aposto de vocês envia recurso para muita gente em missões também, viu? É um cara que eu conheço, semeador no Brasil e nas nações. Aí enviar um recurso lá para a missão. Aí os caras perguntaram, mas o que vai fazer lá? Não, nós vamos mandar para o missionário lá. Não, mas o que vai construir? Eu falei, então, mas eu quero, então tá, vocês vão mandar o dinheiro para construir e vão mandar o tijolo pregar. Quer dizer então que você quer construir alguma coisa e o missionário vai andar de sapato furado. Sabe por que está surgindo uma demanda lá nessa missão? Porque um dia alguém que tem uma incumbência foi lá e começou a pregar. Diga, o ministério da palavra está acima das demandas. Diga, o ministério da palavra é prioridade. Diga, aqui continua sendo pregada a palavra. Inaviraí é prioridade. Essa igreja tem que continuar pregando a palavra. Se ela é grata porque foi salva.
Quem aqui é grato porque foi salvo? Diga, mostra a sua gratidão. Ó, não precisa você olhar para cima, mas eu vou fazer um ato profético. Você vai olhar para cima e vai falar assim: Senhor, dai-me almas. Imagina eu, que tinha a intenção de tirar minha vida quando aquele menino chegou lá. Será que funcionou o que ele fez? Milhares de pessoas salvas hoje. 7.000 torres vivas em 16 países. Milhares de pessoas batizadas, discipuladas. Quem está entendendo? Será que funcionou ele tocar minha campainha e pregar a palavra? Às vezes a gente recebeu a pregação do Evangelho, foi salvo, mas esqueceu de ser grato. Aí a gente olha para uma cidade como essa e eu falo: puxa, eu não quero ser um Obadias nesse tempo. Nas minhas intercessões, uma das minhas intercessões, que elas são diárias, é: dai-me alma. Senhor, eu estou aqui. Eu sou o Uber mais próximo para pregar a tua palavra. Se o Senhor está chamando pessoas para pregar a palavra e eles estão recusando a viagem como Uber, eu pego todas. Eu ando o dia inteiro, pode mandar eu. Eis-me aqui, envia a mim. Bem-aventurados os pés daqueles que anunciam as boas novas. Amarra aí, família. Amarra aqui um pouquinho, fazendo um favor. Bem-aventurados os pés daqueles que anunciam boas novas. Você vê que tudo é profético, né? Diga assim: bem-aventurado os pés daqueles que anunciam as boas novas. Lugares onde eu não posso ir, eu invisto para alguém que possa ir. A manutenção dessa casa tem que ser gratidão dos salvos. E cada alma que for ganha para Jesus aqui, que sentar numa cadeira dessa para ser discipulado, vocês têm que vibrar. Eu vibro. Essa semana lá batizamos mais 2. E agora segunda-feira vou chegar da viagem, domingo que estou indo ali ministrar Mordomo Fiel, volto domingo, prego lá em Dourados. Na segunda-feira, diga assim: curso de batismo. Porque eu penso em mim naquele dia. O que vai acontecer com essa vida, Senhor? Qual que vai ser o trajeto dessa pessoa? Meu Deus, o que o Senhor fez na minha vida, eu já fico pensando, vai ser glorioso. Meu Deus, quem está entendendo? E um dos propósitos da minha família até hoje. Hoje eu não estou mais nos negócios. Fiquei 12 anos lá, faz 15 anos que eu estou na missão integral de Jesus, treinando pessoas em muitos lugares. Mas até hoje, sabe qual que é a questão deles nos negócios? Senhor, tu vai enviar recursos, nós vamos usufruir, mas nós vamos para cima. Bases como essa aqui, usa a gente, manda mais recurso, vamos para cima. Sabe por quê? Diga assim: no céu você não leva, mas Ele deu na sua mão para você administrar. Quem está entendendo?
Então, quando nós devolvemos um dízimo, ou quando nós fazemos uma oferta, diga, é o mínimo. Porque quando eu devolvo um dízimo, eu faço uma oferta numa base como essa, ou em tantas outras, eu tenho uma consciência do que aconteceu na minha vida. Eu acredito no trabalho da igreja. Então, lá nos negócios da família, nós tínhamos metas. Esse negócio aqui, a gente quer devolver tanto, quer ofertar tanto. Nesse outro negócio aqui, nós queremos devolver tanto e ofertar tanto. Quem está entendendo? Diga assim, não peça para Deus quanto que você quer ganhar. Peça para Deus quanto que você quer devolver. Diga, traz Deus para aquilo que você faz. Eu tenho um sobrinho meu que até vai casar com uma irmã daqui, né? A Ju, a noiva, vai casar. Gostou da dona? Né? Que aquele lá, quando ele faz um negócio, rapaz, a igreja está fechada, eu tinha que abrir a igreja porque ele gostava de levar no gasofilácio. Ele, tio, abre lá para mim. Eu não vou aguentar, é agora. Ele é daquele naipe. Porque ele fala assim, eu sou grato ao ministério da palavra, tio. Se você não é grato à salvação, tudo que Deus colocar na sua mão, você não vai ser mordomo. Obadias, coloca lá pra gente. De novo. Ele cuidou desses profetas, porque ele não estava cuidando só da figura humana dos profetas fisicamente. Eles estavam protegendo o ministério da palavra. Tinha 7.000 que não se dobrou, mas tinha 100 e Obadias se responsabilizou. Quem está entendendo? Diga assim, essa noite é noite que o Senhor vai levantar aqui Obadias nesse tempo. Que toda vez que o ministério da palavra foi afugentado pelo inimigo na terra, os Obadias vão se levantar. Diga, Obadias é um mordomo do alto escalão que tem prioridade no reino de Deus. O ministério da mensagem mudou minha vida. Mudou a vida da minha família. Você tem noção, irmão? De onde nós éramos? De que lado que nós éramos? Ele falou que o teu coração é de criança, viu? E a senhora é uma mulher, cresceu, mas teu coração não cresceu. E coração de criança é um coração ensinável para Deus. Paraigassubiquebadagassu. Tocou a vida do meu pai, tocou a vida da minha mãe, tocou a vida das minhas irmãs, dos meus cunhados, dos meus sobrinhos, inclusive esse que sempre está aqui, Caju. Tocou minha vida, tocou a vida de centenas e milhares de pessoas. Um cara, o ministério da palavra. Você está aqui por causa do ministério da palavra. Você está aqui por causa do ministério da palavra. A senhora está aqui por causa do ministério da palavra. Você está aqui por causa do ministério da palavra.
Você está aqui por causa do ministério da palavra. Quantas pessoas você quer que estejam aqui como você por causa do ministério da palavra? Quem aqui é grato ao ministério da palavra? Minha família aceitou ser Obadias. Quem quer ser Obadias aqui? Só quem quer ser Obadias fica de pé. Pode ser sincero. Se não quiser, não precisa ficar de pé. Obadias tem compromisso com o ministério da palavra. Ele não tem compromisso só de proteger o ministério profético da palavra, do evangelho, de fazer parte, de levar a palavra para o maior número de pessoas, mas ele também tem comprometimento de investir no ministério da palavra. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: eu quero devolver o dízimo. Diga: e eu quero ser um ofertante da missão de Jesus. Eu nunca fui desleixado com isso. Tanto é que falo muito disso. Faço escola de finanças já há quase 15 anos. São várias aulas de vários proféticas de vários setores. Fazemos gestorias de grandes negócios. Até hoje eu continuo fazendo para várias pessoas, em vários negócios. Porque não se trata só do recurso, mas se trata da motivação correta nos recursos. Diga assim, diga assim, nós vamos profetizar hoje. Diga assim: o que eu ganho de salário hoje, um dia eu vou devolver de dízimo. Eu mostrei algumas coisas para o Fabiano hoje. Deus quer levantar irmãos e irmãs aqui num outro nível. A administração e gestoria das finanças é algo importante. A gente sempre está fazendo administração e gestoria. Organizar as finanças é importante. Sentar como casal, fazer todas as notações é importante. Tanto da parte doméstica quanto da parte empresarial. Colocar tudo em ordem. O Senhor quer nos organizar. Imagina, o Senhor quer colocar tantas coisas na sua mão, mas Ele não quer que lá na sua casa a plataforma para receber o que Ele vai colocar na sua mão seja um saquetel furado. Diga assim: as minhas finanças não é um saquetel furado. E se você é uma pessoa que não ama a Deus, ama a si próprio e ama as pessoas, e você só administra coisas, não ama coisas, pode ser que coisas que vêm na sua mão você se perde, porque teu amor está no lugar errado. Diga assim: dinheiro não é para amar, é para administrar. Eu tenho que me afastar dessas coisas porque eu me perco. Imagina, eu quase 13 anos,
empreendendo, ganhei 120 almas e não me perdi. Sabe por quê? Porque o verdadeiro teste de Deus é quando Ele coloca coisas na sua mão. Você sabe quando que é o verdadeiro teste de Deus? É quando você ganha 2.000 e você passa a ganhar 10. Tinha irmãos lá em Miranda que ganhavam 2.000. Chegava na Titã dele, ele e a dona dele, capa de chuva, para estar num culto como esse, diga assim, está chovendo. Eu ganho 2.000. Titã CG, naquela época. Capa de chuva. Diga assim, ganhei 10.000. Comprei carro. Choveu. Diga assim, garra 2.000. Não faltava oração. Evangelizava. Era servo. Passei a ganhar 10. Anda até diferente. Mas o que foi que você está diferente? Agora eu estou ganhando 10.000. Eu ganhava 2. Tinha fidelidade com Deus. Ganho 10. Não consigo. Gastei 12. Diga, eu sei que isso não acontece na Viraí, amém? Diga assim, só em... Diga, Miranda. Os irmãos de Miranda falaram, dá para você mandar para outra cidade as coisas? Não aguenta mais. Tudo aqui é nós. Você sabe quando que Deus vai testar você? É quando Ele colocar coisa na sua mão. É quando Ele colocar um cargo na sua mão, um ofício na sua mão. Ele, aí sim, vai testar onde está teu amor. Ele vai testar você. Quando esses dias lá, um irmão lá de Miranda devolveu 142.000. Porque tinha época que ele devolvia 400 reais. Aí diga assim, Deus foi abençoando, ele foi crescendo, avançando, avançando. Diga, participa da torre, evangeliza, é servo, quer ganhar almas, cuida da família. Diga, ganhou 1.420.000. Diga, continua na torre, continua servo, continua evangelizando, continua cuidando da sua família. Diga, não mudou nem o jeito de andar. Diga, esse vai ser teu teste. Você tem que fazer meta com Deus, com a motivação certa. Você tem que acreditar no ministério da palavra. Diga, Ágape Missões tem compromisso com o ministério da palavra de Deus. Sabe por que as pessoas estão batizando aqui? Porque estão ouvindo o evangelho. Estão crendo, porque tem alguém pregando aqui. Tem uma equipe pregando aqui. Tem um corpo se movendo em Naviraí. Badagasubikai. E esses caras que devolvem isso a Deus, é os caras mais humildes que eu conheço. Os caras que estão se humilhando na presença, que se rende, que quer ser fiel à esposa, que está ali para servir.
Se você olhar para ele, dá vontade de você dar uma gorjeta para ele. Os caras nem sabem. Sabe por quê? Eles entenderam que não se trata de dinheiro. Mas eles entendem o valor do ministério da mensagem. Ele fala: apóstolo, muito obrigado por você ter pregado para mim. Obrigado por você ter entrado naquela boca, ter levado eu para internar. Já levei mais de 120. Essa igreja aqui, eu estive aqui. Aqui tem um compromisso com o ministério da mensagem. Eu tenho uma alegria muito grande de ter como meu pastor Judá Bertelli e Zilda Bertelli. Eu andei em várias cidades do Brasil, Suíça, França, Portugal, várias nações com ele pregando a mensagem. Um homem que só fala de Jesus o dia todo. O dia inteiro. Ele tem compromisso com o céu e com o ministério da mensagem. Diga assim: quanto custa isso? Diga: o que tem valor não dá para pôr preço. Diga: nessa casa aqui, continua pregando a mensagem. E você é fruto dela. Tem Obadias aqui hoje? Fala: eu sou um Obadias. Aleluia. Diga assim: nós vamos fazer um ato profético hoje. Diga: eu vou ofertar. Ou você vai devolver o dízimo hoje, dependendo do teu dia hoje. Mas hoje não se esqueça: traga Deus para as suas finanças. Deus tem que governar tudo. Aleluia. O único que pode concorrer com o senhorio de Jesus é Mamon. O único que pode ser chamado de Senhor. Coloca pra gente aqui como que faz as contribuições aqui. Diga: essa é a minha noite. Eu não sei se faz no gasofilaço aqui, Fabiano também. Faz? Coloca aqui pra gente. Diga assim: eu vou ofertar ou dizimar diferente. Diga: tem que ter alegria e gratidão ao ministério da mensagem. Amém? A equipe de louvor vai subir para adorar. E nós vamos ter o privilégio de fazer o nosso dízimo, a nossa oferta hoje como Obadias nessa geração. Aleluia! Pode fazer sua oferta ou trazer seu dízimo em nome de Jesus enquanto a gente adora.
suas mãos para os céus e declare que Ele cresça, que Ele cresça, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória. Faça dessa canção a sua oração nessa noite e declare com fé que Ele cresça, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória. Gente, só vou contar um testemunho aqui do John, que é importante. Depois eu quero orar pelos enfermos hoje. Diga assim, é dia de milagre. Conta aqui, John. Fala aqui. Pode contar? Então, eu sempre quando vi o John, eu via nos pés do John a bandeira dos Estados Unidos. E eu falei, John, eu estou vendo nos seus pés a bandeira dos Estados Unidos. E a gente profetizou na vida dele, com certeza outras pessoas profetizaram. E você sabe que o John foi para onde? Interessante é que eu não marquei esse dia nem o John. Então a gente se encontra aqui hoje. Ele veio dos Estados Unidos para ver a mamãe dele. E a gente se encontrou aqui sem combinar. Ele falou que hoje ele está devolvendo o primeiro dízimo dele dos Estados Unidos. Amém? Barabaçu. Diga assim, Deus é fiel. Diga assim, as riquezas das nações virão até ti. Você acha que é pouca coisa? Não é. Hoje está acontecendo algo aqui. Deus está abrindo um portal nessa igreja. Quem está entendendo? Quem aqui está com algum tipo de enfermidade? Levanta a mão. Então vem aqui na frente, por favor, você que levantou a mão. Cadê o óleo? Pastor Fabiano, pastor Angélica, os pastores. Pode vir na frente. Isso, fica aqui, ó, até aqui, para a gente poder andar aqui nesse corredor para orar com vocês. Faz uma fileira aqui. Diga assim, hoje é dia de milagres. Diga, o nome de Jesus tem poder. Pode ir fazendo uma fileira aqui assim. Os pastores vão impor as mãos com unção com óleo. O Senhor está dizendo que quando tem alguém enfermo, é para chamar os presbíteros da igreja, ungir com óleo em nome de Jesus, a oração